A guerra Ucrânia contra a Rússia e o impacto sobre suas populações. A guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, tem causado consequências devastadoras para as populações envolvidas. Além das mortes diretas em combate, os impactos no sistema de saúde, na qualidade de vida e na saúde mental de milhões de pessoas são imensuráveis. Nesta semana, assistimos ao deplorável espetáculo midiático promovido pelo recém-eleito presidente Trump, seu vice DJ Vance e o presidente ucraniano, Zelensky. O referido espetáculo nos despertou a lembrança de que numa guerra declarada e deflagrada na forma convencional que conhecemos, suas populações sofrem ao extremo, independente de sua anuência e na maioria das vezes, muito longe dos interesses políticos de seus mandatários. Este vídeo analisa os principais efeitos do conflito sobre a assistência médica, a expectativa de vida, as condições nutricionais, a natalidade, a mortalidade e a saúde mental das populações da Ucrânia e da Rússia. Bem-vindos ao Elétron Infinito Saúde. O colapso da rede de assistência médica. A infraestrutura de saúde na Ucrânia foi severamente atingida desde o início do conflito. Segundo a Unicef, até junho de 2022, pelo menos 256 unidades de saúde foram danificadas ou destruídas, comprometendo o atendimento médico essencial. Hospitais, clínicas e postos de atendimento enfrentam falta de medicamentos, suprimentos médicos e profissionais de saúde. Muitos hospitais precisaram ser convertidos para tratar feridos de guerra, reduzindo a capacidade de atendimento para doenças crônicas e emergências não relacionadas ao conflito. A escassez de médicos e enfermeiros, muitos dos quais fugiram do país ou se tornaram vítimas da guerra, também prejudica gravemente o funcionamento do sistema de saúde. A crise humanitária causada pela destruição da infraestrutura de saúde também afeta os refugiados. Milhões de ucranianos fugiram para países vizinhos, sobrecarregando os sistemas de saúde da Polônia, Romênia e Alemanha. Enquanto isso, na Rússia, os efeitos na assistência médica são menos visíveis, mas ainda preocupantes. O país enfrenta dificuldades no fornecimento de medicamentos devido a sanções econômicas e à fuga de profissionais de saúde, que protestaram contra a guerra ou buscaram oportunidades no exterior. O impacto na expectativa de vida. O impacto da guerra na expectativa de vida é evidente, especialmente na Ucrânia. Embora não haja estatísticas definitivas ainda, a OMPV, o Observatório Militar da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército do Brasil, sugere que a destruição da infraestrutura médica e o aumento das mortes violentas reduziram significativamente a expectativa de vida da população ucraniana. Antes da guerra, a expectativa de vida na Ucrânia era de aproximadamente 72 anos. Com o aumento da mortalidade por bombardeios, doenças não tratadas e desnutrição, especialistas estimam que essa média possa cair para níveis historicamente baixos. Na Rússia, a expectativa de vida também pode ser afetada, especialmente entre os soldados enviados para o fronte. Milhares de jovens morreram em combate, e muitos dos sobreviventes retornam com ferimentos graves ou problemas psicológicos, o que pode reduzir sua longevidade. Condições nutricionais e a insegurança alimentar. A guerra interrompeu drasticamente o abastecimento de alimentos na Ucrânia. Segundo o site Boa Saúde, as cadeias de suprimentos foram severamente afetadas, levando a uma crise de insegurança alimentar. Milhares de pessoas enfrentam dificuldades para conseguir comida, especialmente nas áreas mais atingidas pelos combates. A falta de acesso a alimentos nutritivos tem impacto direto sobre crianças e idosos. Muitas famílias precisam racionar suas refeições ou depender da ajuda humanitária, que nem sempre consegue chegar a todas as áreas do país devido aos bombardeios. Outro problema é a falta de água potável e saneamento básico. A destruição da infraestrutura de abastecimento de água levou ao aumento de doenças gastrointestinais e desnutrição, especialmente entre as crianças. Na Rússia, o impacto na nutrição vem de outra fonte, nas sanções econômicas impostas por países ocidentais. A restrição ao comércio dificultou a importação de produtos essenciais, levando a um aumento nos preços dos alimentos e a piora da qualidade nutricional da população. Natalidade e mortalidade, na guerra e a demografia. A guerra também tem afetado drasticamente as taxas de natalidade e mortalidade. Natalidade em queda. Desde o início do conflito, mais de 4.300 nascimentos ocorreram em condições extremamente precárias, muitas vezes em abrigos antiaéreos ou hospitais improvisados, segundo a OMPV. A falta de assistência pré-natal adequada e a escassez de médicos aumentam o risco de complicações para mães e bebês. A taxa de natalidade na Ucrânia já vinha em queda antes da guerra, mas agora o cenário se agravou.
Milhares de casais foram separados, com homens sendo enviados para o fronte e mulheres fugindo do país. Isso reduz drasticamente o número de novos nascimentos. Na Rússia, a situação também é preocupante. Embora o país não esteja diretamente sob ataque, a guerra está retirando milhões de homens em idade reprodutiva da sociedade, diminuindo ainda mais uma taxa de natalidade que já era baixa. Mortalidade em alta. O número de mortes, tanto militares quanto civis, aumentou exponencialmente. Além das mortes diretas em combate, a falta de assistência médica e a deterioração das condições de vida aumentaram as taxas de mortalidade infantil e materna. Na Rússia, milhares de soldados russos têm morrido no fronte, e os feridos muitas vezes não recebem atendimento adequado ao retornarem. A guerra e a saúde mental. A saúde mental da população ucraniana e russa está profundamente abalada. Ucrânia é trauma coletivo e TEP. A guerra afetou a saúde mental de milhões de ucranianos. Segundo dados do El País, 9,6 milhões de pessoas enfrentam problemas psicológicos severos devido ao trauma da guerra. Aproximadamente 30% da população afetada pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, ATEP. Muitos ucranianos vivem sob constante estresse e medo, seja devido aos bombardeios ou à incerteza sobre o futuro. Crianças e adolescentes são especialmente vulneráveis a traumas de longo prazo. O governo e organizações humanitárias tentam fornecer apoio psicológico, mas a demanda supera amplamente a capacidade disponível. Rússia, em veteranos de guerra e a crise psicológica. Na Rússia, a guerra também tem efeitos devastadores na saúde mental, especialmente entre os soldados. De acordo com outro relatório do El País, cerca de 20% dos veteranos russos já foram diagnosticados com TEP, um número que pode crescer nos próximos anos. O problema é agravado pela falta de reconhecimento do governo russo sobre a necessidade de suporte psicológico para veteranos. Muitos soldados enfrentam dificuldades para se reintegrar à sociedade e sofrem com o estigma associado a transtornos mentais. Além disso, a população russa enfrenta crescente ansiedade devido às sanções econômicas e à censura do governo sobre as informações da guerra. A urgência de soluções humanitárias. A guerra na Ucrânia tem causado danos irreversíveis à saúde das populações ucraniana e russa. Desde a destruição da infraestrutura de saúde até os impactos na saúde mental, o conflito não apenas ceifa vidas, mas também compromete o futuro de milhões de pessoas. A comunidade internacional precisa intensificar seus esforços para fornecer ajuda humanitária, incluindo suporte médico, psicológico e nutricional. Além disso, é essencial buscar uma solução diplomática para encerrar o conflito e evitar que os impactos sobre a saúde continuem a crescer. A reconstrução da Ucrânia levará décadas, mas garantir assistência às vítimas da guerra é um passo crucial para minimizar os danos e restaurar a dignidade humana. O Elétron Infinito Saúde agradece a sua atenção e a sua interação com o canal. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe e deixe o seu joinha. E até a próxima notícia sobre saúde, no tempo em que ela acontece.